Olá, espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Lázaro. Agora vamos dar continuidade às aulas do curso de Higiene e Legislação no Trabalho. Nessa aula nós iremos entender vários conceitos importantes sobre os riscos ocupacionais, também chamados de riscos ambientais. Além disso, iremos entender vários aspectos e vários termos e conceitos que são importantes para o aprendizado. Então vamos lá. É importante lembrá-los que o referencial bibliográfico que nós iremos utilizar será o livro Introdução à Higiene e à Segurança do Trabalho, que estará disponível na biblioteca virtual, além do Dicionário Compacto de Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente. Os livros Segurança do Trabalho e Segurança do Trabalho 1 estarão disponíveis para vocês na plataforma em que vocês estão vendo esse vídeo. Inicialmente, trarei mais um vídeo que foi produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho, que trouxe vários depoimentos de pessoas que se envolveram ou tiveram entes queridos que se envolveram em acidentes. Esses vídeos, eles têm o intuito de alertá-los e mostrá-los a importância de sempre, em todas as suas atividades, realizarem atividades sempre pensando em sua segurança. Meu nome se chama Pedro Jorge dos Santos, tenho 50 anos. Minha profissão é motorista de caminhão. Tive um acidente dia 1º de 7 de 2016, na rodovia ZO010, próximo a Vianópolis. Transportava carga de repolho. Eu estava lá na roça, fiquei 2 dias esperando passar a chuva, poder cortar o repolho. A corda foi pouca, entendeu? E as contoneiras eram de madeira, amarrado com corda. Então não tinha cinta, não tinha cotoneira de ferro. Então a carga alta. Na hora que eu entrei na curva, a carga puxou, que estava mal amarrado, que faltava corda. Lembro de tudo, vi tudinho. Eu vinha normal, dirigindo. Na curva, tombei e saiu da curva e desceu o abismo. Eu fiquei 2 horas preso, esperando socorro, SAMU e Corpo Bombeiro. Chegou a SAMU, depois chegou o Corpo Bombeiro. E eles não conseguiram entrar lá dentro, porque o espaço era pequeno. Eu mesmo que tive que acabar com o braço direito, para poder desenterrar meu braço. Quando eu desenterrei, puxei o braço para fora, estava todo esmagaiado. Mas eu sinto muita falta da minha profissão, entendeu? Porque eu desde 91 eu mexia com caminhão, entendeu? Então é uma profissão que eu amava, entendeu? Agora não tem mais jeito de existir essa profissão mais. Igual eu ia pro Pará com veadura, eu voltava com madeira, entendeu? Tem vezes que eu ia com tubo PVC, eu voltava com melancia, abacaxi, para Brasília, frutal, Minas Gerais. Era muito bom. Meu sonho. Eu vejo assistindo lá pro sul, igual eu falei, no YouTube aí, tem umas gaúchas que dirigem as carretas. Rapaz, chega a dar meu coração, dá vontade de chorar. Entendeu? Com inveja. E digo, eu não consigo mais ter essa profissão mais. Entendeu? É desse jeito. Esse vídeo, pessoal, é mais um depoimento muito emocionante de uma pessoa que, por um acidente, acabou perdendo um de seus membros. É importante que a gente sempre, mais uma vez reforçando, durante todas as nossas atividades, independente delas serem no trabalho, nós tomemos o máximo de cuidado, porque os acidentes eles podem ocorrer com qualquer um de nós. E só é preciso nós perdermos as rédeas da situação para que esses acidentes eles ocorram. Agora vamos seguir com o nosso conteúdo. Antes de iniciar, pessoal, é importante que a gente entenda o conceito do que é acidente. Acidente do trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, contando
desde a hora em que o trabalhador se desloca de sua casa para o trabalho, até quando o trabalhador torna a se deslocar do trabalho até sua casa, desde que não altere seu itinerário, a menos que este itinerário seja alterado por algum motivo inerente ao próprio trabalho. Nessa definição, pessoal, ela traz o conceito de acidente do trabalho e ela mostra que a legislação ela ampara o trabalhador que, a partir do momento em que ele inicia o seu translado entre a sua casa e até o seu retorno do trabalho para a sua casa, ele está amparado. É por isso que nós precisamos entender que o acidente do trabalho ele é algo que pode ocorrer em em todas essas situações. São considerados acidentes de trabalho os acidentes ocorridos durante, deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente marcar isso aqui, ó, durante o horário de trabalho e no local de trabalho, em consequência de agressão física, ato de sabotagem, brincadeiras, conflitos, ato de imprudência, negligência ou imperícia, desabamento, inundação, incêndio. Aqui fica claro que, além da importância de se manter vigilante, é importante sempre, durante as atividades, estar sempre com muita seriedade, evitando qualquer tipo de brincadeira, evitando qualquer tipo de situação insegura. Não realizar nenhum tipo de atividade que você não tenha o treinamento ou que você não se sinta apto a realizá-lo. A realização de qualquer atividade sem o conhecimento anterior pode resultar em danos a você e a terceiros. Aqui nós temos exemplos de acidentes de trabalho, que podem ser batidas, quedas, choques, cortes e queimaduras, tá? Do lado direito, nós temos algumas imagens que mostram, né, algumas ilustrações que podem simular e ilustrar alguns desses acidentes. O fato de você estar fazendo o levantamento incorreto de uma caixa ou de algum tipo de ferramenta pode lhe causar alguma lesão nas costas. Esse tipo de atividade ele é amparado pela NR17, né? A NR17 aqui trata da minimização dos riscos de lesões pelo desempenho da atividade. Aqui na imagem de baixo nós temos uma figurinha ilustrando a amputação. Um colaborador, de uma maneira, né, bem ilustrada e com uma certa sensibilidade, mostra a amputação de um colaborador utilizando uma serra, tá? E a gente pode observar que esses traumas relacionados a amputações, elas estão ligadas em várias atividades, desde a construção civil até madeireiras. Já a segunda imagem na parte superior, ela demonstra, né, a queda de objetos, né, colocados em local inadequado. Provavelmente esse ambiente em que essa imagem estaria utilizada, ele deveria estar sendo trafegado utilizando EPIs, por exemplo, capacete. A imagem à direita tem um desenho, né, de um trabalhador tropeçando em uma pedra. A imagem de baixo, da esquerda para a direita, a segunda imagem mostra um colaborador se desviando de um resíduo tóxico, e a última imagem mostra um colaborador caindo em uma de suas cadeiras, tá? Então, essas imagens e esses exemplos, eles mostram o quanto os acidentes eles são diversos e estão sempre presentes nos ambientes. É importante lembrá-los que diferentes ambientes vão ter diferentes níveis de risco, tá? E esses riscos eles podem ser reduzidos e através de sinalização, através de treinamento, e quando não houver a possibilidade da eliminação desses riscos,
é importante que ocorra a utilização dos equipamentos de proteção individual que nós iremos conhecer no decorrer dessas aulas. Além dos trabalhos, além dos acidentes, né, de trabalho que ocorrem no local de trabalho, também podem ocorrer acidentes de trabalho quando o trabalhador ele está em viagem a serviço da empresa, no percurso de residência para o local, como nós dissemos anteriormente, no percurso do trabalho para casa, nos períodos de descanso ou por ocasião da satisfação de necessidades fisiológicas no local de trabalho, ou por contaminação acidental do empregador no exercício de sua atividade. Atividades com altos níveis de insalubridade pode resultar em contaminação acidental. Pode ser que o EPI escolhido pela empresa para a realização da atividade não seja o EPI correto. E essa utilização desse EPI incorreto pode resultar numa contaminação acidental. Tá? Esse penúltimo exemplo ele traz um exemplo em que o texto ele traz de maneira clara que, mesmo que a empresa tenha locais de descanso, esse colaborador que passar por qualquer acidente nesses locais de descanso também está amparado pela legislação. Tá? Agora nós vamos ter os exemplos, tá? Nós vamos trazer as definições dos tipos de acidente. Tá? Algumas das lesões que são causadas em atividades durante a nossa rotina de trabalho são as doenças do trabalho. Tá? Doença do trabalho é a alteração orgânica que, de modo geral, se desenvolve em consequência da atividade exercida pelo trabalhador, o qual está exposto a agentes ambientais, tais como ruído, calor, gases, vapores, micro-organismos e movimentos repetitivos. Aqui à direita, nós temos uma imagem que mostra um colaborador que trabalha desempenhando atividades em um escritório, utilizando uma cadeira e um computador. Essa imagem ela mostra de maneira divertida que esse colaborador ele está sentindo dores nas costas. Essas dores nas costas elas podem ter sido ocasionadas por uma postura inadequada. Tá? E nessa nossa era digital, nós observamos várias e várias lesões se desenvolvendo nos polegares das pessoas, tá? Pelo uso excessivo do celular. As lesões que o trabalhador vem adquirir pela consequência da atividade, elas são chamadas doença do trabalho. Vamos para o nosso próximo slide. E alguns exemplos dessas doenças é a surdez, é a LER, lesão por esforço repetitivo, e algumas queimaduras, tá? E quando não há danos pessoais, como chamamos o evento, tá? Incidente é toda ocorrência não programada, sem lesão corporal, que não requer qualquer tipo de tratamento e ou acompanhamento médico ou ambulatorial, mas que, numa reincidência, pode resultar em um acidente ou dano ao meio ambiente. Um exemplo de um incidente, pessoal, é quando nós estamos passando por algum local que está molhado e nós escorregamos. Esse escorregamento pode ou não resultar em uma queda. Quando ele não resulta em uma queda, esse escorregamento ele é um incidente. Entretanto, em outras possibilidades, em outras vezes que esse escorregamento pode ocorrer, ele pode vir a se tornar um acidente a partir do momento que a pessoa que passou por essa situação adquira alguma lesão. Por exemplo, a pessoa está passando sobre um local que está molhado, escorregou e quebrou o braço. O que até então era um incidente, quando não houve nenhum tipo de lesão, a partir do momento em que ocorreu uma lesão, ele se transforma em um acidente. Um dos objetivos da segurança no trabalho, da higiene na segurança no trabalho, é identificar todos os incidentes e reduzir a sua prevalência, tá? Reduzir a sua incidência. Reduzir a quantidade de vezes que ele acontece. Vamos supor que exista algum cálculo que diz que
5% das vezes que você escorregar em algum lugar, de várias vezes que você escorregar em algum lugar, 5% dessas vezes você vai ter uma lesão. Ou seja, a cada 100 vezes que eu escorrego, 5% dessas vezes eu vou ter uma lesão. Isso mostra que a segurança do trabalho ela deve sempre reduzir a incidência ou o aparecimento de incidentes. Para quê? Para evitar que esses quase acidentes se transformem em acidentes. Outra definição que é importante é o incidente com perda material. É aquele que acarreta qualquer tipo de perda ou dano material à matéria-prima, produtos e ou equipamentos e instalações. Por exemplo, eu estou desempenhando a minha atividade no interior de um laticínio. Eu preciso passar por uma escada e após essa escada, eu desço essa escada e abro uma porta. Entretanto, essa escada ela não tem corrimões. Se ela não tem corrimões, vocês concordam que é uma situação em que a segurança está sendo afetada? Sim. Eu, Lázaro, preciso pegar uma matéria-prima, o leite, com uma das mãos, atravessar essa escada e deixar esse leite dentro de uma sala. A partir do momento em que eu estou carregando esse leite e me desequilibro e não tenho um local para que eu possa apoiar a minha mão, evitando com que eu escorregue e esse leite venha a cair no chão, esse incidente ele recebe o nome de incidente com perda material. Por quê? Não houve nenhuma presença de lesão, entretanto, a matéria-prima que seria utilizada para o processamento acabou sendo descartada, né? Ela acabou caindo no chão e por esse motivo ela não pode ser utilizada. Nós também temos os incidentes sem perda material ou quase acidente. Todo incidente que não acarreta perdas materiais, mas que numa reincidência pode resultar em um acidente ou dano ao meio ambiente, recebe o nome de incidente sem perda material ou quase acidente. Tá? Como nós vimos no slide anterior, o incidente é toda a situação na qual, em sua repetição, ela pode causar alguma lesão. Incidente ele sempre vai ser um quase acidente. Por quê? Porque não houve nenhum tipo de lesão. Continuando, pessoal, nós precisamos entender quais são as consequências que os acidentes eles podem ter. Tá? A principal consequência, que dentre as várias, são as consequências para o indivíduo. Acidentes eles podem levar o indivíduo a ter lesões permanentes ou temporárias. As lesões temporárias são aquelas que o trabalhador ele consegue se recuperar sem nenhum tipo de trauma, tá? Sem nenhum tipo de perda de movimento, por exemplo. Outra consequência para o indivíduo pode ser incapacidade. Tá? Por exemplo, um trabalhador que desempenha uma atividade de manutenção em postes. E essa manutenção ela precisa ocorrer em alturas acentuadas. A partir do momento que esse colaborador ele caia de alturas acentuadas, ele pode, né, sofrer uma lesão na sua coluna e, por consequência, perder os movimentos da perna ou perder os movimentos das pernas e dos braços. Tá? E essas consequências elas podem ter ou não afastamento do trabalho. Em algumas situações, podem ter a redução do salário com relação a algum tipo de benefício que esse colaborador possa ter. Tá? E, por consequência, essas lesões, esses acidentes que têm consequências para o indivíduo, podem afetar diretamente a sobrevivência da sua família. Tá? Para a empresa, as consequências elas estão relacionadas ao tempo perdido e nós entendemos que, a depender do tipo de atividade econômica desempenhada, uma pessoa que estiver ausente do posto de trabalho pode causar um dano muito grande, uma vez que essas pessoas, cada uma delas desempenha uma função. E se uma pessoa ela deixa de fazer uma função,
eu tenho uma redução na minha produtividade, tá? A redução dessa produtividade pode ocasionar danos econômicos à empresa. Além disso, esse acidente ele pode ocorrer através de um equipamento que foi danificado, pode ocorrer também, uma das consequências para a empresa, danos materiais, danos a matérias-primas, despesas com primeiros socorros, tá? E além da possibilidade de, durante o afastamento do indivíduo que está afastado, a empresa ter que contratar outro substituto e ter que fazer um treinamento, tá? E aqui nós entendemos as consequências do acidente para os indivíduos e para as empresas. E ficou bem claro que, tanto para o indivíduo quanto para a empresa, qualquer acidente vai trazer consequências. Agora nós vamos precisar entender algumas definições importantes, tá? A primeira definição é a definição de acidente com afastamento. A lesão que impede o acidentado de voltar a trabalhar no dia imediato ao do acidente ou que resulte em incapacidade permanente recebe o nome de acidente com afastamento, tá? Por que nós precisamos entender essas definições? Nas próximas aulas, nós vamos entender que é necessário realizar alguns cálculos para que a gente entenda como está a segurança no ambiente, tá? Nós aprendemos que o acidente, o evento que por algum motivo causa lesão ao colaborador, e esse colaborador ele pode ter um acidente com ou sem afastamento. E todas as vezes que a lesão que foi resultante do acidente impedir com que o trabalhador trabalhe, esse acidente ele vai ser caracterizado como acidente com afastamento. Já o acidente sem afastamento é aquele acidente que foi resultante de uma lesão pessoal que não impede o acidentado de voltar a trabalhar no dia imediato ao do acidente, desde que não haja incapacidade permanente. Requer, porém, o retorno ao ambulatório médico para acompanhamento por pelo menos mais uma vez, além da ocasião do acidente, tá? E aqui nós temos uma informação importante, tá? Se o colaborador ele se acidentar na segunda-feira e não poder ir trabalhar na terça-feira, esse acidente é um acidente com afastamento. E se ele se acidentar na segunda-feira e retornar a trabalhar na terça-feira, é um acidente sem afastamento. Por quê? No dia imediato após o acidente, ele voltou a trabalhar, tá? Já o acidente com afastamento, isso não foi possível, porque o colaborador se machucou na segunda, terça-feira ele não foi trabalhar. Então, aqui nós temos mais duas definições importantes. A definição do acidente com afastamento e a definição do acidente sem afastamento. Outra definição importante é a definição de acidente típico. Acidente típico é aquele que ocorre no local e durante o trabalho, considerado como acontecimento súbito, violento e ocasional, provocado no trabalhador uma incapacidade para a prestação de serviço. Por exemplo, batidas, quedas, queimaduras, contato com produtos químicos e choque elétrico, por exemplo. Tá? Além desse acidente típico, nós temos o acidente de trajeto. Tá? Acidente de trajeto é aquele acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregador, durante os trajetos compatíveis. Ou seja, se eu, Lázaro, possuo uma moto e preciso me deslocar da minha casa até o meu trabalho e sofro um acidente, esse acidente é caracterizado como acidente de trajeto. Sempre que ocorre a presença, sempre que ocorre um acidente,
É importante que a equipe da segurança do trabalho, né, os colaboradores e os profissionais do SESMIT façam a comunicação do acidente. Essa comunicação do acidente ela vai ocorrer através da utilização de um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Esse documento, o chamado CAT, ele é um formulário que deve ser preenchido quando ocorrer qualquer tipo de acidente de trabalho, mesmo nos casos de doença profissional e acidente de trajeto. Esses documentos, pessoal, eles são documentos importantes em várias circunstâncias. A primeira delas é para fazer as análises dos acidentes para que esses acidentes eles deixem de acontecer, como o exemplo que eu disse anteriormente. Se a pessoa ela passa por um local em que tem uma quantidade excessiva de água e escorrega, esse incidente ele precisa ser tratado para que a próxima vez que qualquer colaborador passe por essa região, não haja a presença desse local com alagamento. Tá? Além disso, a comunicação de acidente também é importante para manter os registros da empresa com relação aos seus níveis de acidente e qual que é a forma que esses acidentes eles aconteceram, tá? A severidade desses acidentes. Essa prática visa investigação das causas dos acidentes para que todas as medidas preventivas sejam tomadas, tá? E essa trecho do texto ele é muito importante, tá? Nós aprendemos na aula anterior, a aula que falou sobre os marcos da segurança no trabalho, que no final da década de 70 foi verificado que os níveis de acidentes de trabalho no Brasil eram muito grandes. E esses acidentes eles deveriam ser reduzidos. E para que houvesse essa redução, houve a criação de diversas normas regulamentadoras. E essas normas regulamentadoras, elas têm um papel preventivo, tá? E uma das formas de eu avaliar se a implantação tanto das normas regulamentadoras como dos treinamentos e também como a implantação de uma cultura segura ela está de fato efetiva, é importante que sempre que ocorra qualquer tipo de incidente ou acidente, ele seja investigado, com o intuito não de penalizar o trabalhador, mas sim com o intuito de verificar quais são as modificações possíveis de serem realizadas para aquele acidente não ocorrer mais, aquele acidente ou aquele incidente. No caso do incidente, para que o incidente não ocorra a quantidade de vezes necessárias para que esse incidente se transforme em um acidente. Agora nós vamos entender um pouco sobre os fatores causadores de acidentes. Tá? Uma coisa importante que a gente precisa entender é que ambientes laborais, locais de trabalho, eles são diferentes e cada uma das atividades elas apresentam níveis de risco diferentes. Entretanto, nós temos aí um fator comum. Esse fator comum são os seres humanos, tá? São as pessoas. Nós entendemos que o fato de uma pessoa ela estar cansada, ou o fato de nós estarmos próximo de um final de semana, ou o fato da pessoa, do trabalhador, estar com algum problema pessoal, pode influenciar negativamente na quantidade de acidentes de um local. É por isso que é importante nós entendermos que o acidente ele é multifatorial. O que é isso? O acidente, para ele acontecer, ele já deve ter sido um incidente, e a repetição desse incidente pode ter resultado em um acidente. Seja o fator influente nesse acidente a desatenção de um colaborador, a falta de treinamento de um colaborador, problemas familiares que esse colaborador ele esteja enfrentando. Por isso que sempre que vocês, em suas atividades laborais, em suas rotinas de trabalho, avaliarem ou verificarem a alta incidência de acidentes, vocês precisam entender todo o contexto. Essas avaliações elas são importantes para entender quais são os fatores geradores
desses acidentes, tá? E a mitigação, ou seja, a redução dos incidentes só vai ocorrer após a avaliação de todos esses fatores que nós vamos verificar agora. Os fatores comportamentais causadores de acidente geralmente estão relacionados às características pessoais do trabalhador, à dinâmica de relacionamentos existentes no setor de trabalho, à cultura, aos valores e às políticas da empresa, que se complementam com o cenário externo, associado à família, ao panorama político, cultural, social e econômico do país, sendo englobado nessas 5 esferas. A primeira esfera é o indivíduo. Nós precisamos entender se o trabalhador que está realizando aquela atividade tem os pré-requisitos mínimos para desenvolver aquela atividade, se ele conhece a atividade. Nós precisamos entender se o indivíduo ele gosta daquela atividade que ele realiza, tá? Além disso, é importante que nós entendamos se o indivíduo ele se adapta ao tipo de atividade. Por exemplo, algumas atividades elas são muito rotineiras. Por exemplo, as pessoas que trabalham em escritórios, elas vão desempenhar aquelas mesmas rotinas todos os dias. Já outras atividades, vamos levar em consideração a atividade de vocês. O técnico agropecuário que esteja no campo, ele, a cada dia, ele vai ter uma situação diferente. Então, nós precisamos entender se esse colaborador, tá? Se esse técnico, ele tem mais característica de ficar no escritório ou de ficar mais no campo, tá? Além de entender se a empresa ela tem uma cultura de segurança, tá? A cultura de segurança ela é feita dia a dia de maneira diária, tá? E de maneira incisiva. Repetição, 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 treinamento, repetição, treinamento, repetição, treinamento. Assim nós conseguimos mudar a cultura da empresa e os valores da empresa com relação à percepção de segurança. Como eu disse, o seu setor de trabalho, a empresa, os valores da empresa. Será que a empresa ela está de fato comprometida com a saúde e segurança dos colaboradores? Será que ao colaborador chegar com atestado, essa empresa ela verifica quais são os fatores que estavam levando esse colaborador a ter dores em alguma região do corpo? Será que essa empresa, ao verificar que os níveis altos de atestado estão acontecendo em um determinado setor de uma determinada atividade, será que essa empresa está fazendo uma avaliação se os equipamentos estão corretos? Tá? E o cenário externo? Tá? Será que esse trabalhador ele se envolveu num acidente por decorrência da chuva? Será que esse trabalhador ele se envolveu nesse acidente pelo fato de estar tendo uma ventania muito grande e essa ventania acabou por ruídos acentuados tirando a atenção desse trabalhador? E além disso, nós temos também as características relacionadas à família do trabalhador. Será que esse trabalhador está bem do ponto de vista familiar? Será que ele está tendo algum tipo de problema com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais ou com seus filhos? Todos esses fatores eles vão influenciar positiva ou negativamente na incidência de acidentes. Vamos continuar agora trazendo a definição de ato inseguro. Ato inseguro é toda conduta ou atitude que conduz à ocorrência de um acidente ou contribui, direta ou indiretamente, para que o acidente ocorra. Fica configurado quando o trabalhador, tendo todas as formas disponíveis para tomar uma atitude, opta por tomar uma atitude menos segura por sua livre decisão e então ocorre o acidente. Aqui nós temos uma imagem que mostra de maneira bem clara que este trabalhador ele sabia que o transporte desse tipo de tubulação não deveria ocorrer dessa maneira. E por livre decisão, ele quis realizar essa atividade dessa forma. E fica evidente que é uma atividade que ela está ocorrendo totalmente de maneira incorreta, sendo caracterizado como um ato inseguro. Neste outro exemplo, também fica claro que os colaboradores eles repousam na parte de baixo de um trator, tá? Ao invés deles procurarem outro local para que eles pudessem repousar à sombra, eles estão realizando essa atividade embaixo de um trator, que também é um outro ato inseguro.
E por fim, nós temos aqui uma imagem que chega a ser cômica de um trabalhador que está realizando a manutenção de instalações elétricas sem utilizar os EPIs e de maneira bem clara, mostrando que ele está totalmente fora dos padrões de segurança. Aqui também nós temos outra situação em que os colaboradores eles estão fazendo o transporte de um equipamento utilizando duas paleteiras elétricas, tá? Duas empilhadeiras, tá? Aqui nós temos a primeira empilhadeira e aqui nós temos a segunda empilhadeira, tá? Então a gente observa que aqui está totalmente fora dos padrões de segurança, uma vez que essas empilhadeiras elas não podem ser utilizadas para empilhar os equipamentos dessa forma, tá? E quando a gente observa um ato inseguro desse, nós, quanto responsáveis da atividade ou quanto colaboradores, devemos, no momento em que vemos uma imagem dessa, chamar todos os colaboradores, paralisar a atividade e, depois disso, comunicar esse ato inseguro aos superiores, para que esse ato inseguro ele seja averiguado, fiscalizado, né, investigado e, posteriormente, sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis, para que esse ato não ocorra novamente e, por consequência, também não ocorra nenhum tipo de incidente ou acidente. Condições inseguras são as condições que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a integridade física e ou a saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos, tá? Aqui nós temos uma condição insegura, tá? Quantos de nós não vimos, né, um trabalhador pintor realizando a atividade de pintura deles, utilizando essas estruturas de madeira sem os devidos suportes, tá? Então isso aqui é uma condição insegura, tá? São condições que estão sendo realizadas para a realização do trabalho, tá? Aqui nós temos outra condição insegura, que é a utilização de gambiarras para que o carro seja elevado e ocorra de fato a manutenção. Se a gente observar aqui, nós temos um botijão de gás, dois botijões de gás, algumas pedras, tá? E aqui embaixo nós temos o colaborador, tá? O mecânico realizando a manutenção do carro. Aqui, quanto aqui, são situações em que o trabalhador ele deve se recusar a realizar a atividade, pois são condições inseguras. Uma condição insegura também é o tráfego, tá? Em determinadas situações de névoas, nevoeiros ou também com um alto volume de chuvas. Quando a gente une o ato inseguro com a condição insegura, nós vamos ter o acidente. Por isso, pessoal, que nós sempre que observarmos que existe um ato inseguro associado a uma condição insegura, essa atividade ela deve ser paralisada, tá? E mais uma vez eu vou voltar naquilo que nós já dissemos e repetimos durante várias e várias vezes. A segurança no trabalho, tá? Ela acontece em cada uma das tomadas de decisão. Se nós sabemos que nós não temos as ferramentas corretas, se nós sabemos que não temos o treinamento correto, se nós sabemos que não estamos tendo as ferramentas corretas, nós não devemos realizar as atividades, pois se nós tivermos a associação de um ato seguro mais uma condição insegura, nós vamos ter um acidente. E nós já vimos durante alguns vídeos que nós exibimos na aula que só precisa de um descuido para que um acidente ocorra. Agora nós vamos entender o que é gerenciamento de riscos ocupacionais. O gerenciamento de riscos ocupacionais é o conjunto de ações coordenadas de prevenção que tem por objetivo garantir aos trabalhadores condições e ambientes de trabalho seguros, tá? Lembrando, pessoal, que é o conjunto
de ações coordenadas de prevenção, tá? Sempre tendo uma visão prevencionista, sempre observando o ambiente e verificando quais são as possibilidades, mesmo que remotas, da incidência de um incidente ou de um acidente, tá? O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, tá? Esse programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa que ele está contido na NR1. E esse programa de gerenciamento de riscos, ele deve existir para, ao ser identificado algum tipo de risco, ele, se possível, ser eliminado. Se ele não for eliminado, utilizar de meios, técnicas ou ferramentas para que esses riscos eles sejam minimizados ao ponto de o trabalhador conseguir realizar suas atividades laborais sem que ele esteja em risco de vida. O programa de gerenciamento de riscos é a materialização do processo de gerenciamento dos riscos ocupacionais, visando a melhoria contínua das condições de exposição dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas. E nele deve conter inventário de riscos ocupacionais, ou seja, deve ocorrer a identificação de todos os perigos e, a partir dessa identificação, avaliar quais são os riscos que esses perigos eles apresentam. Deve haver um plano de ação onde se estabelece as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, de modo a eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais. Quando nós temos o inventário de riscos ocupacionais, nós temos a identificação e a avaliação. A partir da identificação e avaliação, nós conseguimos estabelecer medidas de prevenção. A partir do momento que eu tenho essas medidas de prevenção, eu proponho um plano de ação. O que é um plano de ação, pessoal? Um plano de ação nada mais é que um documento coordenado em que várias ações elas estão descritas de maneira detalhada, com informações de quem irá realizar determinada ação, quando, como e quanto essa ação vai custar, tá? Ou seja, um plano de ação nada mais é que um roteiro das atividades que devem ser desempenhadas com prazos determinados e definidos. Tudo isso para que, durante a atividade do colaborador, quaisquer riscos de acidentes sejam minimizados. Não havendo a possibilidade da eliminação desses riscos, a introdução de medidas que visam reduzir a possibilidade de acidentes. Quais são os objetivos do gerenciamento dos riscos ocupacionais? O gerenciamento dos riscos ocupacionais tem como objetivo a proteção da saúde e a integridade física dos trabalhadores, a partir de medidas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ocupacionais existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Tá? Dessa forma, é possível identificar, analisar e controlar esses riscos ocupacionais, por meio de implantação de medidas de controle. Anteriormente, pessoal, os riscos ocupacionais eram chamados de riscos ambientais. Tá? Em diversos momentos aqui nós vamos estar nos referindo a esses riscos ou por riscos ambientais ou por riscos ocupacionais. Lembrando que o fato de esses riscos estarem no ambiente, ele vai receber o nome de riscos ambientais ou ocupacionais. Por quê? Ocupacionais ele vai denotar a atividade de ocupação daquele trabalhador, tá? Lembrando que os objetivos do gerenciamento dos riscos ocupacionais, pessoal, é sempre mantendo a visão de antecipação de acidentes, tá? Sempre a visão prevencionista. Por quê? Prevenir é melhor que remediar, tá? Nós vamos entender agora qual é o conceito de riscos ocupacionais. Risco ocupacional é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde, causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Tá? Como o texto mostra,
O risco ocupacional é a combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão. Por exemplo, eu trabalho em um ambiente industrial. Eu sei que neste ambiente industrial eu tenho possibilidade de queda de materiais. Além da possibilidade de queda de materiais, nós temos também um altíssimo nível de ruído. Para que possamos reduzir esses riscos, o que o colaborador deve utilizar? Para os riscos de queda de materiais, a utilização de capacetes. Para os riscos de altos ruídos, a utilização de protetores auriculares. Ou seja, os riscos ocupacionais são a combinação de todas as possibilidades de causar algum tipo de agravo à saúde, tá? Algum dano ou alguma lesão. Outro risco ocupacional em atividades administrativas, ele pode ser associado ao desenvolvimento de doenças, por exemplo, lesões por esforço repetitivo. Um colaborador que desempenha suas atividades em um escritório, se ele não utilizar a cadeira correta, se ele não utilizar o teclado da maneira correta, se ele não utilizar a mesa da maneira correta, ele irá aumentar as possibilidades de desenvolvimento dessas lesões. Tá? Então a gente entende que os riscos ocupacionais eles serão distintos de acordo com a atividade em que o colaborador irá desempenhar. Tá? Os riscos ocupacionais estão ligados à exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? No caso aqui, pessoal, tanto para a queda de objetos quanto para a utilização incorreta do mobiliário, nós temos agentes físicos. Tá? Agentes químicos seriam os riscos que estão presentes em atividades laboratoriais, sendo elas análises químicas ou análises biológicas. Tá? E os riscos biológicos são os riscos que estão envolvidos em ambientes, por exemplo, de desenvolvimento de algum tipo de agente antimicrobiano em laboratórios de microbiologia. O primeiro agente ocupacional que a gente vai observar aqui são os agentes físicos. Agente físico é qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador, que, de acordo com as características do posto de trabalho, podem causar danos à saúde do trabalhador. Os agentes físicos têm seus limites de tolerância estabelecidos na NR15, atividades e operações insalubres. São considerados agentes ou riscos físicos, primeiro, o ruído, segundo, o calor, o frio, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, pressões anormais. Agora, nós vamos ver o primeiro agente ou risco físico, o ruído. O ruído é considerado um som capaz de causar uma sensação indesejável e desagradável para o trabalhador. Níveis sonoros, quando acima da intensidade, conforme a legislação específica, podem causar inúmeros danos à saúde do trabalhador. O primeiro efeito fisiológico à exposição a níveis altos de ruído é a perda de audição, na banda da frequência de 4 a 6 kHz. Tá? Diversas atividades laborais, diversos tipos de trabalho, pessoal, eles acontecem em situações em que ocorre uma alta incidência de ruídos. Tá? E o ruído, ele causa um tipo de lesão irreversível. Desde que nós nascemos até o momento em que nós falecemos, a nossa audição ela vai se perdendo pouco a pouco. E é por isso que, em várias situações, é importante que sejam utilizados protetores auriculares, tá? Ou seja, protetores do sistema auditivo. E esses protetores eles podem ser de diversos tipos, tá? Eles podem ser intra-auriculares, que são utilizados fazendo a inserção dele no ouvido, ou protetores auriculares de maneira externa. Tá? É por isso que em todas as atividades que exista em altos níveis de ruídos, é importante a utilização dos protetores auriculares. Tá? Ah, professor, mas está ocorrendo uma obra lá na minha casa e o pedreiro está fazendo cortes
de madeira e não está utilizando o protetor auricular. Isso é certo? É errado, tá? Mais uma vez, às vezes nós imaginamos que alguns tipos de lesões não vão ocorrer conosco. E é importante que o trabalhador tenha essa noção para que sempre que ele observar que o ambiente que ele está desempenhando uma atividade está fora da normalidade, ele procure encontrar o tipo de dispositivo ou o tipo de equipamento que vai reduzir a exposição dele a esse tipo de agente. No caso, o ruído, tá? Um dos exames que é realizado para avaliar a perda auditiva é a audiometria. Esse exame, pessoal, ele ocorre dentro de uma cabine acústica e você vai utilizar um fone de ouvido e esse fone de ouvido, durante alguns momentos, vai emitir sons do lado esquerdo e emitir sons do lado direito, em diferentes níveis, tá? Em diferentes volumes. E a partir da avaliação, da percepção do colaborador desses níveis, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vai ser emitido um laudo para endossar, né, para verificar a saúde auditiva, tá? A melhor maneira de atenuar a exposição aos ruídos são medidas de controle coletivo, ou seja, controlar o ruído diretamente na fonte geradora e na sua trajetória. Quando isso não for possível, deve-se recorrer aos protetores auriculares, tá? O que eu comentei, tá? Em alguns momentos, pessoal, alguns equipamentos eles podem ser acondicionados em ambientes de modo a reduzir a propagação do seu som. Em outras situações, como eu disse, em ambientes industriais, como o volume de equipamentos que geram ruído é muito alto, é muito mais fácil a implantação da utilização dos equipamentos de proteção individual através dos protetores auriculares, tá? Aqui nós temos uma forma de proteção coletiva, tá? Que é a utilização de barreiras acústicas, tá? Aqui, ó, do lado direito, nós temos o exemplo, tá? Desses materiais de redução de ruído. A gente observa em alguns vídeos do YouTube que a gente encontra pessoas fazendo gravações ao vivo, essas paredes, tá? Esses estofados que parecem caixas de ovos, tá? E aqui à esquerda nós temos a implantação de uma manta para reduzir a propagação do ruído, tá? Ambas são formas de implantação de sistemas de proteção contra ruídos de maneira coletiva, tá? Aqui também nós temos mais duas formas de enclausuramento, tá? Tanto à esquerda quanto à direita, nós temos paredes, né? Fazendo com que somente nesse local os ruídos eles permaneçam, tá? E aí vem uma questão. Será que mesmo eu tendo um enclausuramento, eu preciso utilizar um equipamento de proteção individual do tipo protetor auricular? Sim, se esse enclausuramento ele não for efetivo e ainda houver níveis acentuados de ruído, você, quanto colaborador, é obrigado a utilizar o seu protetor auricular, tá? Aqui nós temos diversos tipos de protetores auriculares, tá? Nós temos aqui os protetores intra-auriculares, que são aqueles que são inseridos no interior do ouvido. Nós temos aqui os protetores auriculares do tipo abafador, tá? Que são esses. E nós temos protetores auriculares associados a capacetes, tá? E esses protetores auriculares associados a capacetes, eles estão inseridos em ambiente em que, além do alto nível de ruído, eu também tenho a possibilidade de queda de objetos, tá? Por sua vez, o capacete vai proteger a caixa craniana e os protetores auriculares vai proteger o aparelho auditivo. A maneira da gente avaliar, pessoal, os níveis dos ruídos é através da utilização de um equipamento chamado decibelímetro, tá? Ele vai medir a quantidade de decibéis está sendo gerado ou está apresentado em um determinado ambiente. Essa é uma forma de avaliar o ambiente e propor ou o enclausuramento de alguns equipamentos ou a utilização dos equipamentos de proteção individual. Agora, pessoal, vamos falar sobre os agentes físicos ou riscos físicos que
estão relacionados ao calor. Nós, quanto seres humanos nós conseguimos resistir a pequenas variações de temperatura. A depender dessas variações, nós não conseguimos, de maneira eficiente, reduzir essa sobrecarga e manter o equilíbrio. É por isso que, quando nós estamos em estado febril, nós precisamos utilizar de medicamentos a abaixar essa temperatura, para que nós não entremos em colapso e para que as nossas funções vitais elas permaneçam da maneira adequada. Sobrecarga térmica é a quantidade de energia que o organismo deve dissipar para atingir o equilíbrio térmico. Os trabalhadores expostos a trabalhos de fundição, siderurgia, indústria de vidros estão propensos a problemas como desidratação, câimbras, choque térmico, cataratas e outros. Tá? A exposição ao calor vai depender de variáveis como temperatura, umidade e velocidade do ar, bem como o calor radiante e da atividade exercida. Anteriormente, pessoal, nós vimos que o corpo ele precisa dissipar a energia térmica e manter o equilíbrio térmico. Assim como a pessoa que está com febre precisa reduzir a temperatura, a pessoa que está com frio precisa aumentar a sua temperatura para que todas as suas atividades fisiológicas elas se mantenham, ou seja, para ele se manter vivo. Entretanto, algumas atividades elas acontecem em temperaturas elevadíssimas. E essas temperaturas elevadíssimas podem trazer alguns tipos de problemas durante a atividade e também causar lesões ao decorrer do tempo. Tá? Dentre esses tipos de problemas, nós temos a desidratação, que é a perda excessiva de água. Tá? Cãibras que vão ser geradas por essa desidratação, vai ocorrer um desequilíbrio na quantidade de sais presentes no organismo, fazendo com que ocorra contrações musculares, choques térmicos e cataratas. Tá? A depender do tipo de ambiente e do tipo de atividade desempenhada nestes ambientes, nós vamos ter temperaturas elevadas com altas umidades relativas do ar e podendo variar a partir da velocidade do ar. Tá? Em todos esses ambientes, pessoal, é importante que haja a utilização dos equipamentos de proteção individual corretos, tudo bem? E a utilização desses equipamentos de proteção individual vai reduzir a possibilidade de ocorrer qualquer tipo de dano à saúde dos colaboradores. Tá? Aqui nós temos vendo a utilização dos colaboradores de equipamentos de proteção que eles são utilizados para reduzir a sua percepção de calor. Tá? Esse material aqui é um material refratário. E o que é um material refratário? É um material que ele, ao invés de absorver temperatura, ele vai fazer o inverso. Tá? A temperatura ela vai, de uma maneira, querer ultrapassar o material que é composto desse uniforme, só que ele é feito de maneira a isolar a temperatura externa da temperatura interna. Tá? Além disso, nós temos também a presença aqui de um capacete com uma viseira especial para reduzir a possibilidade de danos aos olhos deste colaborador. Além do calor, nós temos também a exposição dos seres humanos ao frio. Tá? O corpo humano, quando exposto a baixas temperaturas, perde calor para o meio ambiente. Se essas perdas de calor forem superiores ao calor produzido pelo metabolismo do trabalhador, haverá vasoconstrição na tentativa de evitar a perda excessiva do calor corporal e o fluxo sanguíneo será reduzido em razão direta da queda de temperatura sofrida. Tá? Pessoal, vasoconstrição nada mais é que a redução do diâmetro dos vasos sanguíneos. Tá? E quando a gente tem a redução desses vasos sanguíneos, nós vamos ter um menor fluxo sanguíneo. E quando a gente tem esse menor fluxo sanguíneo, a gente tem uma menor distribuição dos elementos essenciais para a vida humana. Tá? E quando nós temos essas perdas de calor muito altas, nós vamos também ter uma redução no metabolismo. Tá? É por isso que quando nós estamos
em ambientes que estão muito frios, nós tendemos a ter mais sono, tá? Nós vamos ter a redução do nosso metabolismo tão acentuado que nós vamos ter vontade de dormir, por todos esses motivos. E para que isso não ocorra, pessoal, nós precisamos fazer a utilização de diversos EPIs. Por quê? Se a temperatura interior do corpo humano baixar de 36 graus, ocorrerá a redução das atividades fisiológicas, tá? Como eu citei anteriormente, a redução da taxa metabólica, a redução da pressão arterial, a redução dos batimentos cardíacos, resultando em sonolência, redução da atividade mental, redução da capacidade de tomar decisões, perda da consciência e, em casos extremos, coma e até morte. É por isso que, em ambientes em que as atividades ocorrem em temperaturas muito baixas, existe a necessidade da utilização de diversos equipamentos de proteção individual, tá? Esses equipamentos, eles vão fazer com que o corpo humano não perca energia térmica, se mantendo sempre aquecido, tá? E aqui nós temos um exemplo, tá? Um colaborador realizando uma atividade em uma câmara de resfriamento. Já aqui nós temos outro local em que as temperaturas de atividade, tá? As temperaturas em que os colaboradores eles trabalham são temperaturas baixíssimas, tá? Aqui nós temos uma câmara de congelamento. Em ambas as situações, deve haver a utilização de equipamentos de proteção individual que visem manter a temperatura do colaborador nas faixas adequadas. Aqui nós temos o primeiro EPI, nós temos os casacos, tá? Também chamados de japona ou macacão. Nós temos as calças de frio, nós temos as botas com proteção térmica na parte interna, nós temos as luvas, também nós temos os capuz, tá? Ou também a balaclava, tá? Além disso, nós também temos a utilização de meias térmicas. A depender do local em que esse colaborador ele trabalha, ele vai ter pausas entre as atividades para que ele entre em um determinado ambiente para retomar a temperatura corporal, tudo bem? O próximo agente físico são as vibrações, tá? Alguns tipos de trabalho, eles estão submetidos a atividades que vão resultar em vibrações. E a vibração ela pode reduzir o rendimento do trabalho, afetando a eficiência do trabalhador e gerando efeitos adversos à sua saúde, tá? As vibrações elas podem ser localizadas nos braços e nas mãos e podem provocar deficiência circulatória e deficiências também em articulações, tá? As ferramentas vibratórias manuais podem causar uma doença chamada de dedos brancos, ou seja, a perda de sensibilidade na ponta dos dedos das mãos. Alguns exemplos dessas atividades que resultam na vibração, pessoal, é a utilização de equipamentos da construção civil, por exemplo, a britadeira, tá? Também a utilização de tratores, né? A depender de quais são os locais em que a atividade ela está sendo desempenhada, pode ter um alto nível de vibrações, tá? Além disso, né, utilização de serras e também, a depender do local de trabalho, pode existir, né, alguns equipamentos que, pela sua atividade, pode realizar vibrações. Além disso, temos exemplos de vibrações em atividades em que os trabalhadores eles são motoristas, tá? Lembrando, pessoal, que as vibrações elas vão sempre incidir em determinadas situações. Por exemplo, se eu tenho vibrações nos meus pulsos, nós vamos sentir dores e desconfortos nos meus cotovelos, nos meus ombros e também no trapézio, tá? A gente vai ter o trapézio bem tensionado. Por quê? A depender da forma com que o trabalhador realiza essa atividade, os braços eles vão estar enrijecidos, tá? E as articulações que deveriam reduzir ou dissipar essas vibrações, pelo fato de eles estarem enrijecidos, vão fazer com que as vibrações que estão ocorrendo nas mãos dos colaboradores venham parar nos trapézios, tá? Causando dores e desconforto para os trabalhadores. Outro agente ou risco físico são as radiações ionizantes.
As radiações ionizantes são provenientes de materiais radioativos, como é o caso dos raios alfa, beta e gama, ou produzidas artificialmente em equipamentos. Os raios alfa e beta possuem menor poder de penetração no organismo, portanto, oferecem menor risco. Os raios X e raios gama possuem alto poder de penetração no organismo, podendo produzir anemia, leucemia, câncer e alterações genéticas. É por esse motivo, pessoal, que sempre que nós vamos realizar algum tipo de exame que haja necessidade da utilização de raio-x, a pessoa que vai realizar a operação do equipamento, ela vai estar em um local enclausurado, tá? E nós vamos utilizar proteções em algumas situações para que esses raios eles sejam utilizados somente na região em que eu vou precisar de uma imagem. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram, mas em algumas situações, quando vocês forem fazer raio-x da sua arcada dentária, a dentista vai posicionar o equipamento no local em que ela quer retirar a imagem e vai utilizar em você um tipo de colete, tá? Esse colete ele serve para quê? Para que não haja a propagação ou a incidência de raios em outra região, a não ser no local em que ele quer retirar a imagem, tá? Vamos voltar para o texto aqui. Do ponto de vista do estudo das condições ambientais, as radiações ionizantes de maior interesse de uso industrial são raio-x, gama e beta. E de uso não industrial são os raios alfa e nêutron. As radiações não ionizantes são as radiações eletromagnéticas cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos dos meios nos quais incide, ou os quais atravessa. São considerados pela legislação como não ionizantes as radiações infravermelho, micro-ondas, ultravioleta e raio laser. Pessoal, agora vamos falar dos riscos físicos que são as radiações não ionizantes, tá? Dentre as radiações não ionizantes, nós temos os raios infravermelho, tá? Esses raios infravermelho, eles estão presentes em atividades em que os trabalhadores eles trabalham com solda elétrica, solda oxiacetilênica e trabalhos com metais e vidros incandescentes. Sempre que ocorre, pessoal, a geração daquela cor laranja e a emissão de luz, quando esses materiais são superaquecidos, nós temos a presença e a geração dos raios infravermelho, tá? E essas atividades podem ocorrer na utilização de fornos e fornalhas, tá? Além de também existir a presença dos raios infravermelho quando o trabalhador está exposto a céu aberto, uma vez que o sol, a depender do momento, também é uma fonte geradora de raios infravermelhos. E é por isso que os trabalhadores que trabalham em serralheria ou os trabalhadores que trabalham realizando solda, eles precisam fazer a utilização deste equipamento de proteção individual, que nada mais é que uma lâmina que ela vai fazer com que a incidência desses raios infravermelhos sejam menores. Por consequência, vai haver uma menor possibilidade do desenvolvimento de quaisquer tipo de lesões em seus olhos. Para que nós possamos reduzir a possibilidade da incidência de doenças causadas pelo infravermelho na nossa pele, quando nós vamos nos expor ao sol, nós precisamos fazer a utilização de protetores solares, tá? Que são barreiras contra os raios infravermelhos. O próximo agente que nós vamos ver aqui, tá? São os micro-ondas, tá? As micro-ondas são encontradas em formas doméstica ou industrial, podendo ser produzidas em estações de radar, radiotransmissão ou fornos elétricos. As micro-ondas elas causam nos seres humanos efeitos como catarata, inibição do ritmo cardíaco, hipertensão arterial, intensificação da atividade da glândula tireoide, debilitação do sistema nervoso central, redução da capacidade do olfato, aumento da estamina no sangue e pode causar até a morte do indivíduo. Tá? Uma das formas de proteção contra as ondas
as microondas é a utilização de equipamentos que estão que tem o selo do Inmetro, tá? Que foram equipamentos desenvolvidos através da NR12, que fazem com que o interior do seu equipamento eles tenha as proteções adequadas para que não haja a extravasação, né, dessas microondas, ou seja, as microondas elas permaneçam no interior do equipamento. Outro agente, tá, que nós precisamos estudar é o agente que é uma radiação não ionizante chamado ultravioleta. A luz ultravioleta ela é produzida em indústrias durante o processamento de diversas atividades ou de diversos produtos em que é utilizado solda elétrica em processos de fotorreprodução, esterilização do ar, da água, produção de luz fluorescente, sopragem de vidro, operações com metais quentes acima de 1000 graus. Os dispositivos usados pelos dentistas, em algumas situações, também fazem com que a luz ultravioleta seja gerada, tá? Uma das utilizações, né, da luz ultravioleta é durante os processos de obturação, tá? Após a aplicação da resina, utiliza-se a luz ultravioleta para que ocorra a cura do material. Tá? Em ambientes laboratoriais, a luz ultravioleta ela é muito utilizada para que, durante a atividade de manuseio de micro-organismos, ela ocorra de maneira segura, tá? Ou seja, a luz ultravioleta ela é utilizada também como fonte de redução de micro-organismos, tá? Por isso que, durante a utilização de capelas que tem a presença de lâmpadas ultravioleta, é importante a utilização dos equipamentos de proteção individual. Outro tipo de radiação não ionizante são os lasers, tá? Os lasers nada mais são que equipamentos que vão ampliar a luz por emissão estimulada de radiação. O laser é um feixe de luz direcional convergente, isto é, que se concentra em um só ponto. É muito utilizado em indústrias metalúrgicas para cortar metais, para soldar e também em equipamento para medições em grandes distâncias. Tá? Os lasers também são utilizados em algumas situações para realização de alguns procedimentos cirúrgicos. O próximo agente que nós vamos aprender são os agentes físicos que estão relacionados a pressões anormais. Nós entendemos que em alguns locais existe a necessidade de se trabalhar em pressões acima da pressão atmosférica, tá? Ou seja, pressões anormais. A depender do local, é possível reduzir a possibilidade dessa pressão, tá? Fazendo o ambiente estar pressurizado com pressões próximas ao ideal, só que em outros ambientes a gente não consegue, tá? Então, os locais de trabalho onde o trabalhador tem que suportar pressões ambientes da pressão atmosférica são os locais em que nós temos pressões anormais. As pressões anormais podem causar embolia, aneurismo e derrame. Estão relacionados a serviços como mergulho, construção de túneis, de fundações submersas, de pontes, escavações e áreas de alicerce. Tá? Nós temos dois exemplos, né? O primeiro exemplo nós temos o exemplo de uma imagem, né, de um mergulhador, e aqui nós temos o exemplo à direita de um trabalhador que está construindo um túnel. Tá? Outro agente físico que nós vamos aprender agora é a umidade, tá? A depender do local, pessoal, nós temos uma umidade muito alta ou umidades muito baixas, tá? Por exemplo, em mineração. Mineração nós temos um ambiente em que nós temos uma temperatura alta e uma umidade relativa do ar muito alta, tá? Essas situações de umidades estão presentes em locais de trabalho onde o trabalhador desenvolve a sua atividade em ambiente alagado, encharcado, com umidade excessiva, capaz de produzir danos à saúde, tais como problemas de pele, fuga de calor no organismo. Tá? Aqui nós temos um exemplo clássico
tá? De ambientes em que nós temos uma condição de umidade relativa do ar acentuada, tá? E aqui, se a gente observar, né, a gente também consegue ver que a umidade relativa aqui é tão alta que nós temos até a presença de água no solo, tá? Pessoal, agora nós vamos entender quais são os agentes químicos, tá? Quais são os riscos ocupacionais gerados pelos agentes químicos. Nós precisamos entender que os agentes químicos são substâncias compostas ou produtos que podem penetrar no organismo humano pela via respiratória, na forma de gases e vapores, poeiras, fumos, névoas, neblinas, ou que, pela natureza de exposição, possam ter contato ou serem absorvidos pelo organismo humano através da pele ou através da ingestão. É interessante que a gente entenda, pessoal, que diferentes atividades elas têm diferentes agentes que podem, né, estar entrando em contato com o colaborador, tá? Diferentes agentes, diferentes riscos, eles estão inerentes a diferentes atividades. Vocês, quanto técnicos em agropecuária, vocês vão estar em alguns momentos em contato com agentes químicos que causam riscos ocupacionais de origem química. Seja no momento em que vocês estão realizando o plantio das sementes, seja no momento em que vocês estiverem fazendo o processamento das sementes, seja no momento em que vocês estão aplicando os defensivos agrícolas, ou seja no momento em que vocês estão abastecendo os tratores, tá? Para que ocorra, de fato, a aplicação desses defensivos agrícolas. E é interessante a gente entender que esses agentes químicos, eles têm diversas formas de apresentação, diversas classificações, e a depender do tipo de exposição, tem diferentes formas de reduzir a sua possibilidade de acidentes. Agora vamos entender como esses agentes químicos eles estão classificados. Eles podem ser classificados como poeiras, que são partículas sólidas com diâmetros maiores que 0,5 micron, dispersas no ar por ação mecânica, ou seja, por ação do vento, de lixadeiras, serviços de raspagens, abrasão, polimento, acabamento e escavações. Lembrando que essas poeiras, se não forem contidas, tá? Se os colaboradores não utilizarem os equipamentos de proteção individual da maneira correta, elas podem causar danos graves aos pulmões. No primeiro exemplo, nós temos um colaborador utilizando um equipamento de corte, tá? Ele está cortando um meio-fio. Agora, pessoal, à direita, nós conseguimos observar que esses dois colaboradores eles estão realizando o transporte de minério. Após depositar esse minério em um determinado local, houve, por consequência desse depósito, a produção de poeiras, tá? E aqui a gente observa de maneira bem clara que os colaboradores estão utilizando duas máscaras, reduzindo então a possibilidade dessas partículas sólidas entrarem em contato com o trato respiratório desses colaboradores. Outra classificação que nós temos dos agentes químicos são de fumos. Fumos são partículas sólidas dispersas no ar com diâmetro inferior a 1 micra, originadas da condensação de gases provenientes de alguma queima, como no processo de soldagem. Os fumos também podem causar danos pulmonares ou envenenamento por metais pesados. Tá? Nós temos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, um colaborador está realizando o processo de soldagem e os fumos gerados, tá, estão indo diretamente para o rosto do colaborador. Já na segunda imagem, nós temos um colaborador realizando a soldagem, entretanto, nós temos um equipamento aqui que está absorvendo os gases gerados e transportando eles para outro ambiente. O colaborador, por sua vez, não está em momento algum inalando esses fumos. É importante que a gente entenda que a inalação desses produtos
pode causar envenenamento, pode também deixar o colaborador asfixiado e, se houver uma inalação durante longos períodos, pode ocorrer a presença de metais pesados em seu sistema respiratório. Outra classificação que nós temos dos agentes químicos são as névoas. Névoas são partículas líquidas dispersas no ar por ruptura mecânica, ou seja, por ação do vento, de jatos de esguicho, de spray, névoas de pintura, névoas de ácido sulfúrico e etc. Podem provocar efeitos diversos conforme a natureza do líquido disperso. Aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem, nós temos um colaborador realizando a pintura de um equipamento. Esse colaborador, ele está utilizando o equipamento de proteção individual correto para proteger seu sistema respiratório. À direita, nós temos um colaborador realizando uma atividade com material químico. Como nós vimos na definição, a depender do tipo de agente químico que este colaborador ele esteja utilizando, pode ocorrer diversos efeitos. Por exemplo, o nível de toxicidade da tinta provavelmente é menor do que o nível de toxicidade do ácido sulfúrico. Por isso, sempre que houver a utilização de sistemas que gerem névoas, é importante que ocorra a utilização dos equipamentos de proteção individual da maneira correta. A próxima classificação que nós temos é a de neblina. Neblinas são partículas líquidas dispersas no ar com diâmetro menor que 0,5 micras, originadas da condensação de gases provenientes de um processo térmico, como o cozimento de produtos alimentícios. Tá? Nós temos aqui um equipamento de cozimento. Esses equipamentos, pessoal, para que o processo de fabricação de alimentos ocorra da maneira correta, deve haver a produção de vapores, tá? E esses vapores, eles, a partir da sua condensação, causam névoas. E as névoas, as neblinas causadas por esse equipamento, elas podem reduzir a visibilidade do ambiente. Nessa situação, deve haver, no ambiente em que esse equipamento está instalado, sistemas de exaustão de ar. Tá? Outra classificação que os agentes químicos eles recebem é a classificação de gases. Gases são elementos ou substâncias que, na temperatura normal, estão em estado gasoso. Podem ser asfixiantes, gás de cozinha, acetileno, argônio, gás carbônico ou tóxico, monóxido de carbono, amônia e cloro. Aqui nós temos uma imagem em que uma pessoa utiliza uma máscara. Tá? É importante que, além da utilização de máscara, haja também sistemas de sinalização em que, a partir do momento em que esse sistema ele verifica que no ambiente existe uma concentração maior de gases, ocorra a sinalização através de sinais sonoros e visuais, para que ocorra a evacuação destes colaboradores. Outra classificação dos agentes químicos é a classificação de vapores. Vapores são elementos ou substâncias que, em temperatura acima do normal, estão em estado gasoso. Podem causar efeitos diversos conforme a natureza. Por exemplo, vapores de gasolina. A depender do tipo de vapor, pessoal, nós temos, por exemplo, a gasolina, características dele ser altamente inflamável. Por isso que também existe a necessidade de, além da utilização dos EPIs corretos pelos colaboradores, também a implantação de diversos sistemas de segurança que medem a concentração desses vapores no ambiente. Tá? Os agentes químicos nada mais são que substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Seus efeitos estão relacionados à natureza de sua composição, podendo ser corrosivos, cáusticos, irritantes e alergênicos. Como, por exemplo, podemos citar os ácidos, como a soda cáustica, detergentes, desumidificantes, entre outros. É importante, pessoal, sempre que vocês forem realizar atividades com diferentes compostos químicos, se alertarem à utilização correta dos EPIs. Em ambientes de trabalho, nós vamos sempre ter a presença
de diversas informações. Dentre essas informações, se o produto ele é corrosivo, se esse produto ele tem característica como inflamável, e sempre, pessoal, antes de iniciar qualquer tipo de atividade, ser treinado para aquela atividade. Por exemplo, sempre que nós levamos um aluno para um laboratório, nós deixamos bem claro para ele que eles não podem inalar substâncias, tá? Por exemplo, ao entrar em um laboratório, não é permitido comer no laboratório ou destampar qualquer tipo de vidraria para cheirar, tá? A partir do momento em que eu destampo esse agente químico e inalo ele, a depender da sua periculosidade, a pessoa pode vir a óbito. Sempre que vocês forem desempenhar uma atividade utilizando agentes químicos, tentem, num primeiro momento, se informar sobre todas as características deste agente. Tá? Após entender que agente que é esse, qual que é o nível de periculosidade dele, quais são as lesões que ele pode causar, atente-se à utilização correta dos equipamentos de proteção individual. Tá? A depender da substância química, ela precisa ser manipulada em um ambiente definido, tá? Geralmente em capelas. Para quê? Para que, havendo a produção de gases, havendo a produção de vapores, esses vapores eles sejam retirados do ambiente e vocês mantenham a segurança de vocês. Agora nós já entendemos as diversas classificações dos agentes químicos. Agora nós precisamos entender como esses agentes químicos eles podem penetrar no nosso organismo. Já disse aqui durante várias vezes que uma das formas de penetração desses agentes químicos é através da via respiratória. E essa via respiratória é através da inalação, tá? Nas operações de transformação de um produto pelo processamento industrial, dispersam-se na atmosfera substâncias como gases, vapores, névoas, fumos e poeiras. E o principal meio de acesso desses agentes para dentro do nosso corpo é através da via respiratória. Por isso que é imprescindível a utilização de máscaras e as máscaras adequadas. A depender do tipo de máscara, pessoal, elas não irão realizar o papel de purificar o oxigênio que nós estamos inalando. Tá? E lembrando o que eu disse anteriormente, é proibido vocês abrirem agentes químicos e cheirarem para ver qual tipo de produto que é. Por quê? Pode ser que em qualquer um desses produtos vocês estejam inalando produtos altamente tóxicos que podem levar você a óbito no instante em que vocês estão realizando esta inalação. Sempre leiam atentamente o rótulo, procurem e pesquisem quais são as características desse agente químico e utilizem os equipamentos de proteção individual corretamente. Sempre procurem os procedimentos operacionais mostrando como esses produtos eles devem ser manipulados, quais são as concentrações que são seguras e, mais uma vez, se não tiverem segurança, se não tiverem confiança, não realizem essas atividades, tá? Com esses agentes químicos. Sempre procurem os superiores de vocês, tá? Outra forma que esses agentes eles podem entrar em contato com o nosso corpo é através da via cutânea, da pele, tá? Durante a atividade rotineira, pode ser que o colaborador estava utilizando uma luva, entretanto não estava utilizando a roupa adequada, tá? Uma roupa manga longa, e transportou um bag de produtos químicos utilizados para o tratamento de sementes e, por descuido, passou a mão na sua pele. Após alguns instantes, ele observou que sua pele estava começando a ter uma coloração diferente, tá? Esse foi um exemplo de um tipo de penetração dos agentes através da nossa pele. Tá? A pele tem várias funções. Entre elas, a principal é a proteção contra as agressões externas. Há vários grupos de substâncias químicas que penetram principalmente pelos poros. Uma vez absorvida, a substância tóxica entra na circulação sanguínea, provocando alterações, as quais podem criar quadros de anemia,
alterações dos glóbulos vermelhos e problemas na medula óssea. Tá? Aqui nós temos um exemplo, tá, de lesões, tá, cutâneas, tá, lesões na pele pela realização de trabalho sem a utilização dos equipamentos de proteção individual da maneira correta. E aqui à direita nós temos um exemplo de uma pessoa que ela se machucou manipulando agentes corrosivos, tá? No caso aqui nós temos o hidróxido de sódio, tá? Lembrando, pessoal, que sempre que vocês forem realizar uma atividade e vocês estiverem em situações em que por um descuido ou por um acidente vocês tiverem o contato com a substância química, leiam no rótulo, que o rótulo vai ter as instruções para que vocês reduzam a concentração desses agentes químicos presentes na pele de vocês, reduzindo também os impactos negativos que esse contato pode oferecer. Tá? Outra via de penetração dos agentes químicos no organismo humano é através da via digestiva. Entretanto, essa via, ela geralmente só vai ocorrer, tá? A penetração desses agentes através da via digestiva só vai ocorrer em situação acidental, tá? Ou seja, sendo muito pouco comum. E mais uma vez eu recorro a quê? A atenção durante a atividade. Vamos nos lembrar do exemplo anterior que eu disse que um colaborador estava transportando agentes químicos utilizados para tratamento de sementes e tocou a sua pele, tá? Ele poderia, além de ter tocado a sua pele, ter feito ingestão de alimentos utilizando as luvas que estavam com concentrações altas desses agentes químicos. E após a ingestão desse alimento, esses agentes químicos eles entraram em contato com o seu trato digestivo e acabaram contaminando esse colaborador. Mais uma vez, precisamos entender que as atividades, independente do seu nível de periculosidade, elas devem ser realizadas de maneira a reduzir quaisquer tipos de acidentes, tá? Sempre mantendo atenção, sempre mantendo o pensamento de prevenção de acidentes, tá? Os poucos casos encontrados são decorrentes de mau hábitos, como roer unhas ou limpá-las com os dentes, fumar ou alimentar-se nos locais de trabalho, tá? É o exemplo que eu acabei de citar. Agora, vamos falar dos próximos riscos ocupacionais, tá? Os riscos relacionados aos agentes biológicos. Os agentes biológicos são micro-organismos presentes no ambiente de trabalho, que podem penetrar no organismo humano pelas vias respiratórias, através da pele ou por ingestão. Aqui, nós vamos tratar daquelas atividades que ocorrem em laboratório, em que os colaboradores eles estão a todo momento em contato com micro-organismos. Tá? Além das vias respiratórias, eles também podem entrar em contato conosco através da pele ou por ingestão. Tá? Nós temos uma quantidade muito grande desses agentes em que nós temos contato com ele diariamente. Tá? Nós sabemos que os micro-organismos são uma série de seres vivos, tá? Que com diferentes características, tamanhos, eles podem causar enfermidades aos seres humanos. Reafirmando, a utilização dos equipamentos de proteção individual vão fazer com que haja pouquíssimos casos de infecções ou pouquíssimos casos de contaminações através dos agentes biológicos. Agora vamos falar dos agentes ergonômicos. Esses agentes são os agentes relacionados a fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à execução da atividade profissional. Esses agentes podem produzir alterações no organismo e no estado emocional dos trabalhadores, comprometendo sua saúde, segurança e produtividade. Sempre que a gente vai falar dos agentes ergonômicos, nós estamos nos referindo a como a atividade é realizada, quais são as ferramentas utilizadas para aquela atividade,
quais são as mobílias utilizadas para aquela atividade. Temos que nos lembrar que as atividades e as rotinas laborais, elas acontecem com repetições em diferentes níveis. Por exemplo, a pessoa que trabalha em uma indústria de abate, ela vai realizar a desossa de vários animais durante um dia. Tá? A forma como essa desossa é realizada, a forma como a faca ela é projetada, a forma como a faca está afiada vai influenciar na execução deste trabalho. Quando nós falamos de agentes ergonômicos, nós estamos falando diretamente das doenças que podem vir a acontecer pelo excesso e pela repetição demasiada de uma atividade. Entretanto, além da repetição dessa atividade, nós também estamos nos relacionando e também precisamos avaliar se a mobília ela está disponível em quantidades e tamanhos corretos. Tá? A NR que trata deste aspecto é a NR17. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, as condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. Por que eu estou falando sobre isso? Às vezes a gente associa riscos somente a fatores que têm uma lesão no momento do acidente. E nós, por diversas vezes, nos esquecemos da forma como a gente está sentando. Vocês, quanto alunos, permanecem durante algumas horas em uma posição. Será que vocês estão sentados da maneira correta? E quando a gente vai falar desses agentes ergonômicos, nós observamos que a pessoa, se ela estiver sentada da maneira incorreta durante 10 minutos, ela vai ter um impacto. Se ela está sentada da maneira incorreta durante 8 horas, durante vários meses, vai haver outro impacto. Tá? E esses impactos eles vão estar relacionados à produtividade. Além disso, eu dei o exemplo das pessoas sentadas, a forma como você levanta uma caixa, a forma como você realiza a carga e a descarga de um caminhão, vai influenciar no desenvolvimento ou não de doenças relacionadas ao trabalho. Além disso, a forma como o ambiente está organizado também vai influenciar. A avaliação ergonômica preliminar pode contemplar as várias etapas do processo, realizando a identificação dos perigos e a avaliação através da análise ergonômica do trabalho, da situação de trabalho. O que é isso, pessoal? A depender do tipo de atividade que você estará realizando, haverá uma análise para avaliar a quantidade de vezes que você desempenha uma atividade, a forma como você desempenha essa atividade, se as ferramentas que estão sendo utilizadas elas são corretas, se o número de atividades que você está fazendo em intervalo de tempo não vai te causar nenhuma lesão. Após essa avaliação, a empresa ela vai pegar essas informações e promover mudanças a reduzir esses impactos, tá? Mais uma vez, lembrando da minha época em que eu trabalhei em indústrias de processamento de alimentos, eu vi várias e várias pessoas que desenvolveram doenças pelo fato de estar realizando atividades da maneira incorreta, tá? Não era incomum observar pessoas que tinham problemas nos punhos, nos cotovelos, nos ombros, tá? Por quê? Porque essas pessoas, elas durante vários e vários anos, realizou a mesma atividade sem que a companhia, sem que a empresa observasse que essas atividades estavam gerando essas doenças ocupacionais. É claro que com o decorrer e evolução da segurança no trabalho, esses índices eles ainda são menores. Mas é importante que vocês, quanto técnicos em agropecuária, observem se os seus colaboradores estão realizando a atividade da maneira correta, se eles estão apresentando algum tipo de dores em algum dos seus órgãos, tá? E se vocês observarem isso, passem essas informações para os seus superiores, indicando que eles façam
uma avaliação ergonômica das atividades. Tudo isso para minimizar a presença de doenças ocupacionais. São fatores ergonômicos considerados causadores de prováveis danos à saúde do trabalhador: esforço intenso, levantamento e transporte manual de peso excessivo, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, improvisação de ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongada, repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, além da iluminação inadequada. Pessoal, quando a gente vai pensar que a iluminação ela vai repercutir na presença ou não de uma doença, é só nós nos atentarmos em como a gente age quando a gente está com iluminação reduzida. A primeira coisa que a gente vai fazer é forçar os olhos, né, forçar a vista e mudar a nossa posição corporal. A gente vai se projetar para uma posição que não é a posição correta. A partir do momento que a gente já começou a ter essa modificação da nossa estrutura corporal, nós começamos a realizar a atividade da maneira incorreta, tá? Além de todos os aspectos que eu citei anteriormente, tá? Aqui nós temos um exemplo que mostra duas imagens. A imagem esquerda é a imagem de uma pessoa que realiza atividades administrativas sentando-se da maneira correta, e a direita é uma pessoa que realiza atividades administrativas sentando da maneira inadequada. Primeiro, vamos nos atentar à maneira inadequada. Tá? Nós conseguimos observar que a primeira coisa que fica evidente é que o colaborador ele se projeta para frente, tá? Ele fica com o corpo caído para frente, próximo ao computador. Isso faz com que a sua coluna fique distante do apoio de costas da sua cadeira. Além disso, nós observamos que a angulação do joelho não está uma angulação correta, fazendo com que os seus joelhos fiquem em um nível mais baixo do que a sua postura. Além disso, podemos observar que a forma como os braços deste colaborador está apoiado faz com que aumente a pressão nos seus punhos, tá? Não sei se vocês têm costume de usar muito computador. Se você estiver utilizando o computador da maneira incorreta, uma das primeiras dores que você vai sentir vai ser nos punhos. Por quê? A partir do momento em que eu não tenho uma postura adequada, o meu braço vai exercer uma força sobre o meu punho, fazendo com que eu comece a sentir dores. Agora, a imagem correta, a gente pode observar que o colaborador ele está com a coluna totalmente encostada na cadeira. Nós temos uma inclinação de 90 graus dos joelhos. Nós temos uma postura adequada, fazendo com que não haja a presença de uma força incidindo nos punhos desse colaborador, tá? Essas pequenas mudanças, pessoal, elas resultam num grande ganho de qualidade para os colaboradores, tá? E essa qualidade de vida ela vai ser resultado de uma maior produtividade. Além disso, nós temos os agentes mecânicos que eles podem interferir no desenvolvimento da nossa atividade, tá? Os agentes mecânicos geram riscos que, pelo contato físico direto com a vítima, manifestam sua nocividade. Esses agentes são responsáveis por uma série de lesões nos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações e queimaduras. As máquinas desprotegidas, pisos defeituosos ou escorregadios, os empilhamentos de materiais irregulares são exemplos desses fatores de risco, tá? Nós entendemos, pessoal, que existe uma NR somente para falar sobre máquinas e equipamentos, tá? Que é a NR12. Nós também temos um NR que vai falar sobre a forma como o nosso local de trabalho deve ser projetado, que é a NR8, tá? Falando da forma como os empilhamentos eles devem ocorrer e como os materiais utilizados para o trabalho devem estar organizados, nós temos a NR que vai falar do quê? Da ergonomia, tá? Então, nós observamos que esses agentes eles existem e a utilização correta das NRs vai fazer com que os riscos produzidos por essas
esses agentes sejam reduzidos. Entretanto, pessoal, é importante que todos os colaboradores permaneçam em vigília, tá? Aqui nós temos uma imagem que um colaborador ele lesionou o seu braço através da utilização de um equipamento que provavelmente não apresentava as proteções adequadas. Ou seja, a NR12 não estava sendo seguida neste exemplo. Com relação ao arranjo, tá? Com relação ao layout, com relação à organização do espaço, nós temos um dos fatores que vão afetar, aumentando a possibilidade de acidentes, tá? Que é o arranjo físico inadequado. Uma mesa no local incorreto, uma esteira no local incorreto, uma escada em um local incorreto, tá? Se a limpeza do ambiente estiver precária, haverá diversas formas de se acidentar. Por exemplo, pode haver a presença de resíduos no chão, pode haver a presença de fragmentos ou ferramentas no chão, fazendo com que aumente a possibilidade de acidentes. Máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, tá? É a gambiarra. É inadmissível a realização de atividades com ferramentas inadequadas ou defeituosas, tá? Iluminação inadequada. Nós devemos nos lembrar que em alguns ambientes a iluminação ela é muito importante, uma vez que esses colaboradores podem estar utilizando ferramentas pontiagudas e uma baixa visibilidade pode resultar em algum tipo de acidente, além de, durante o transporte ou durante as movimentações dessas pessoas, a iluminação inadequada pode se transformar em um fator que aumente os níveis de acidente. Eletricidade também é um fator que age, aumentando ou reduzindo a possibilidade de riscos. E o sistema de proteção de incêndio ou explosão, ele deve estar funcionando da maneira correta, tá? Uma vez que as saídas de emergência, por exemplo, são saídas que devem estar sempre desobstruídas, os sistemas de proteção de incêndio devem sempre estar em funcionamento. E para que isso ocorra, existem várias e várias investigações, existem várias e várias rotinas de verificações para verificar se de fato esses equipamentos estão em funcionamento. Armazenamento inadequado dos diversos itens utilizados, tá? Empilhar as coisas da maneira incorreta é um dos motivos que pode causar acidentes, tá? Aquelas pilhas gigantescas de produto. Como eu disse, né, o arranjo físico inadequado, ela pode causar acidentes, uma vez que as máquinas elas podem estar no local inadequado. Além de estar no local inadequado, elas podem estar sem a utilização dos sistemas de proteção adequado, tá? E aqui a gente observa várias e várias coisas erradas, tá? Aqui nós temos um fio no chão, o ambiente está sujo, nós não estamos vendo o colaborador utilizando os equipamentos de proteção correto, nós estamos vendo aqui uma barra de ferro que ela não está armazenada da maneira correta. A forma como esse colaborador colocou essa barra de ferro, pode fazer com que isso cause um acidente. Imaginem que por algum motivo essa barra ela começa a escorregar e esse colaborador está fazendo o corte de outra barra metálica, está atento a essa atividade e no momento em que essa barra que está escorada nessa estante, ela caia sobre esse colaborador, ele pode, pelo susto, escorregar e acabar tendo algum dos seus membros amputados, tá? Além de, durante a atividade, ele escorregar nesse fio, tá? Então aqui nós temos vários exemplos de armazenamento inadequado, arranjo físico inadequado, falta de limpeza e falta de comprometimento do colaborador, uma vez que ele não utiliza os equipamentos de proteção da maneira correta. Aqui, pessoal, nós temos também vários outros exemplos, tá? Vários outros exemplos de fatores
que contribuem com o aumento de acidentes, tá? E esses fatores estão relacionados ao arranjo físico inadequado, tá? Nós temos aqui material mal disposto, tá? Aqui no fundo, ó, nós temos a presença de empilhamento incorreto, o sistema de segurança de incêndio, que é o extintor de incêndio, ele está atrás dessa pilha. Nós estamos vendo aqui o colaborador fazendo o transporte da escada de maneira incorreta. Aqui nós temos a presença de materiais pontiagudos, tá? Aqui nós temos um prego fixado em uma tábua e esse colaborador está prestes a se acidentar. Ó, nós temos aqui, ó, um alto ruído que está causando um estresse no colaborador que está realizando a digitação. Nós temos também aqui a presença de curto-circuito. Aqui no fundo, do lado direito, nós temos uma placa que fala para não fumar e o colaborador está fumando durante a atividade laboral. O seu equipamento não está com as manutenções em dias, e isso é mostrado pela presença do óleo, tá? As ferramentas estão todas pelo ambiente, tá? Ou seja, pessoal, aqui nós temos vários exemplos do que não se fazer, tá? Ordem e limpeza precárias, tá? É sabido que no ambiente de trabalho a organização ela influencia bastante, tá? Nessas possibilidades de acidente. Entretanto, nós precisamos observar também que o ambiente estar limpo e organizado é um fator psicológico. Quanto mais organizado e limpo o ambiente está, mais ele tende a se manter limpo e organizado, tá? Quando a gente observa essa imagem aqui, pessoal, tudo que a gente observa é o quê? Que o ambiente está sujo e desorganizado. Quanto mais desorganizado esse ambiente está, maiores são as possibilidades do acidente, tá? Máquinas e equipamentos sem proteção também aumentam significativamente os níveis de acidente, uma vez que, além de proteger os colaboradores, algumas proteções elas também têm o papel de reduzir o ruído, tá? A falta de proteções pode estar presente em correias, polias, correntes, eixos rotativos e etc. Nesses elementos podem aparecer pontos de agarramento, ou seja, locais do maquinário que podem prender a pessoa pelas mãos, roupas, puxando-as contra o mecanismo e causando diversos ferimentos, tá? Aqui nós temos um exemplo em que nós temos um compressor em que a polia do lado esquerdo e as correias, que são os equipamentos que vão tracionar o sistema, estão sem proteção. Em algum momento, pode ser que o colaborador ele esteja passando e, por descuido, a sua roupa entre em contato com essa polia ou com essa correia e ele seja agarrado, de tal maneira que possa ocorrer uma amputação de membros. E a maneira correta nós conseguimos ver do lado direito aqui, ó, com a presença de proteções das correias e das polias. Tá? Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Para que cada tipo de atividade, pessoal, deve ser utilizada as ferramentas apropriadas em boas condições de uso, tá? O ato de se improvisar, pessoal, cria uma série de condições inseguras que vão levar ao acidente, tá? Nós vimos na aula 1 em que um colaborador perdeu os seus dedos pelo fato do seu companheiro de serviço utilizar uma ferramenta inadequada para o transporte de um tipo de material. Esse exemplo deixa bem claro a importância de utilizar as ferramentas corretas sem a utilização de improvisos, tá? Por exemplo, utilizar uma chave de fenda para abrir uma lata ou utilizar a lateral de um alicate para prender um prego. Tá? Não devemos utilizar improvisos, tá? É que a gente tem de maneira bem clara, tá? Martelos e marretas sendo feitas com material soldado. Nós temos aqui uma faca totalmente fora de uso. Nós temos um martelo feito de madeira. Tá? Isso não deve ser utilizado durante a atividade de vocês. A ação correta, pessoal, é utilizar as ferramentas em estado de conservação adequado. Tá?
Lembrando sempre, pessoal, que se ocorrer algum tipo de acidente, o maior prejudicado será você. A iluminação fraca ou ofuscante, ela afeta a visão, colocando as pessoas em posição que não visualizem adequadamente o que estão realizando. Tá? Aqui nós temos um exemplo clássico em que um colaborador está realizando uma manutenção em um painel elétrico e, para que ele tenha a sua atividade realizada da maneira correta, é importante que ele utilize um sistema de iluminação. Tá? E esse sistema de iluminação ele vai fazer com que a atividade seja realizada da maneira inadequada. Tá? Sempre que vocês observarem esses tipos de anomalia, chamem o superior hierárquico de vocês e relatem isso. Tá? Outro fator que gera muito acidente, pessoal, é a eletricidade. Tá? Eletricidade é um dos fatores de risco mais grave. As pessoas só sabem da existência da velocidade quando já tocou o condutor, o que pode causar parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras e diversas perturbações do sistema ocasionados pela eletricidade. Tá? É importante que em todos os locais em que ocorra presença de fiações, presença de sistemas elétricos, haja a presença de sinalizações. Nunca, pessoal, nunca, jamais tentem acionar um equipamento que vocês não conheçam, nunca tentem tocar cabeamentos que estão desconectados, estão no chão, tá? Porque se vocês tocarem nesse cabo e esse cabo ele estiver energizado, vocês não sofrer uma descarga elétrica que pode ocasionar a morte de vocês. Outro fator que pode gerar acidentes é a probabilidade de incêndio ou de explosão. A maioria dos materiais à nossa volta pode se tornar inflamável ou explosivo, dependendo do seu estado. Além dos combustíveis explosivos, bastante conhecidos como gasolina, querosene, madeira, papel, tecidos, dinamite, existem outros combustíveis que também podem ser combustíveis explosivos. Por exemplo, limalha de aço, farinha de trigo, de açúcar, poeira vegetal, entre outros. Sempre que nós temos uma quantidade muito grande de poeiras em suspensão, essas poeiras podem facilmente entrar em combustão e resultar em uma explosão. Sempre que vocês forem realizar atividades em espaços confinados, sempre que vocês forem realizar alguma atividade em um silo, é importante que vocês façam todos os procedimentos averiguando e verificando se existe a presença de gases combustíveis, para que durante a atividade seja reduzido ao máximo a possibilidade de acidente. Além do mais, armazenamento inadequado de materiais através de pilhas, elas também ocasionam acidentes, tá? Nunca, pessoal, realizem o armazenamento ou empilhamento incorreto dos materiais, tá? Existe uma quantidade adequada e existe também a forma adequada de realizar o empilhamento de materiais e matérias-primas. O empilhamento inadequado transforma o ambiente em um ambiente inseguro. E nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui vários containers que foram empilhados da maneira incorreta e esse empilhamento resultou no desabamento de um container. E esse desabamento acabou causando um acidente. Agora, pessoal, nós finalizamos a nossa segunda aula que fala sobre alguns conceitos e vários dos riscos ocupacionais, além dos vários agentes que podem causar acidentes no ambiente de trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.